Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Cante Mais Sobre Isso. E a música da nossa análise de hoje é... Se você é fã dessa banda, eu já adianto que é a minha banda favorita. E foi um dilema escolher qual seria a primeira música que eu traria deles para falar aqui na série. E essa música, ela vem assim complementando muito bem com aquilo que já venho trabalhando com vocês nos vídeos anteriores. Para quem não conhece, é a história do Jonathan Davis, que é o vocalista da banda. Ele tem uma história de vida bem complexa, com vários traumas, inclusive, e que automaticamente acarretaram em traumas emocionais. E eu escolhi essa música, e que inclusive o videoclipe casa muito bem, em demonstrar para que nós possamos entender o que acontece com uma pessoa quando, após alguns eventos traumáticos, aquilo acaba tomando o controle da vida dela e, consequentemente, passando a viver as consequências dessa inversão. E por que eu estou dizendo a palavra inversão? Porque o certo é que nós tenhamos o controle da nossa vida, das nossas emoções, das nossas escolhas, das nossas atitudes, inclusive dos nossos medos e dos nossos traumas. E essa música fala exatamente o que acontece, o contrário. O que acontece com uma pessoa quando os traumas dela são os responsáveis por controlar a vida. E é tão interessante que já no início da música ele fala exatamente o seguinte: lá vem, novamente, irracional, eu cedi, paranoia, aumentando em mim. Então, ou seja, já no início ele traz aqui uma bela tradução de como que é quando você está ali numa determinada situação e aquele pontinho lá daquele trauma acessa o nosso consciente e começa a trazer na nossa mente pensamentos, sentimentos, uma percepção super distorcida do lugar que a gente está, da conversa que a gente está tendo, do relacionamento que a gente está ali estabelecendo com o outro, dos nossos resultados, dos nossos comportamentos. Por quê? Como eu mencionei, quando esses traumas eles estão no controle da vida de uma pessoa, ele pode vir e voltar ao teu inconsciente, do seu inconsciente ao seu consciente em qualquer momento e com isso afetar negativamente a tua vida. E é interessante que aqui nessa música é muito importante a gente falar o seguinte, do quanto é necessário termos controle emocional, principalmente após eventos traumáticos, porque o que vai fazer com que uma pessoa siga a vida dela após algum evento traumático se dá pela ressignificação e pela escolha do recomeçar. O problema é que muitas vezes as pessoas se confundem com a ideia de que o recomeço, o ressignificar após um evento traumático, se dá pelo esquecer. E em nenhum momento aqui eu vou falar sobre que devemos esquecer os eventos traumáticos, até porque isso é impossível. O tempo todo, tanto uma pessoa que escolhe não colocar isso no controle da vida dela, como uma pessoa que escolhe, aquele acontecimento vai ficar armazenado dentro do inconsciente, porque fez parte da história de vida em algum momento. Então, mesmo que o relacionamento que você escolher estabelecer com essa lembrança, com esse trauma, for saudável ou negativo, ela vai ficar lá armazenada no teu inconsciente. A diferença é que quando está no controle, fica muito mais tempo no seu consciente, fica muito mais tempo ali vivo contigo no dia a dia. E aqui a gente não está falando sobre o esquecer, como eu mencionei agora. Estamos falando sobre a possibilidade de tu reconhecer que é possível seguir uma vida, independente de qual seja, sem que aquele trauma defina a tua vida. Sem que aquele trauma esteja na tua frente fazendo com que eu não posso isso porque vivi aquele trauma. Eu não posso aquilo porque sou limitada por conta daquele trauma. Eu não posso ir lá porque lá a probabilidade de reviver aquele trauma é muito maior. Então, ou seja, os seus passos vão sendo conduzidos sempre na medida que você vai consultando esse trauma. Então, quando isso acontece, quando você abre mão de coisas, de oportunidades, da tua felicidade, dos teus sonhos, de relacionamentos, de algo que na vida real vai te trazer uma possibilidade, uma história para complementar com o que tu tem de produtividade, de crescimento, de evolução, é o lado negativo que a gente está falando aqui de quando está no controle. Porque vai evitar com que você usufrua de tudo isso que eu mencionei. E se caso isso for vir a acontecer por um longo período de tempo,
vai acontecer exatamente o que ele fala na letra, que é exatamente o seguinte: todos estão lá para tirar sua alegria, conspirando constantemente para nos manter presos. Olha só que simbólico, com base nisso que eu acabei de explicar. Todos estão lá para tirar sua alegria. Esse trauma, conforme ele fica vindo na tua visão, afetando o teu campo de percepção, dificilmente você vai encontrar esperança naquilo que tu está construindo, naquilo que tu está alcançando, naquilo que está na tua frente. E, obviamente, você vai perceber o ambiente sempre como um lugar hostil, que as oportunidades não chegam até você, que as pessoas sempre querem o teu mal, por conta dessa distorção. E quando conspira, que ele diz, conspirando constantemente para nos manter presos, se diz, na verdade, o seguinte, traduzindo para o que está acontecendo na tua mente. Devido a essa percepção negativa, tu entende que é uma resposta para tu se manter aqui, quietinho, sem se movimentar, sem se arriscar, sem ser feliz. Viver ali na mesmice, achando que viver na mesmice vai te impedir de viver um outro trauma, vai te impedir de viver uma outra frustração. Quando, infelizmente, ficar paralisado num lugar não significa que tu não vai sofrer de traumas, não significa que tu não vai ter acesso a situações que vão vir a te frustrar. Muito pelo contrário, não existe estável. Mesmo quando tu tá parado, alguma coisa tá acontecendo. E nesse caso, o que tá acontecendo é que a tua vida tá passando porque tu não conseguiu ressignificar aquele trauma, porque você não conseguiu recomeçar, porque tu não conseguiu, a partir daquela situação, desenvolver um controle emocional para seguir a tua vida. Então, diante disso, se tu se sente essa pessoa presa, se tu acha que é essa realmente a percepção que você tem diariamente na tua vida, peça ajuda. Não permita que esse trauma assuma o controle da sua vida, porque quando, por exemplo, você for lá no vídeo, clipe dessa música, você vai perceber que o vocalista, ele é sempre demonstrado por dois personagens, um tanto que um tá de branco, o outro tá de preto, simbolizando que o de preto tá tentando sempre sabotar o branco e o branco se defendendo e fugindo. É exatamente isso que vai acontecer caso você não procure ajuda. Você mesmo se sabotando e você mesmo querendo fugir de você. Então, não crie esse cenário ou não contribua o máximo, como, por exemplo, uma pessoa que escolhe levar anos para virar essa chave, de perceber que precisa de ajuda, que precisa voltar lá naquela lembrança para tratar o que precisa ser tratado, para fechar as feridas que ficaram abertas, para se sentir preparado para viver a vida que tem à sua frente. Porque, caso contrário, aquela vida também vai ser comprometida por algo que aconteceu lá atrás, sendo que você tem o poder nas mãos para mudar isso. O trauma não tem como mudar, não tem como anular, mas tem como preparar você para seguir uma vida independente do que aconteceu com você. Uma pessoa mais forte, uma pessoa mais madura, uma pessoa muito mais preparada para lidar com os contextos que a vida trouxer para ti. Então, reforço. Se tu se identifica com essa música, se tu se identifica com essa situação que eu descrevi, peça ajuda. Lembrando que eu sempre deixo aqui na descrição os meus contatos para você poder entrar em contato comigo, que a gente possa conversar. O importante é que você assuma o controle da sua vida e seja feliz, que consiga construir tudo aquilo que você nasceu um dia e desejou um dia se tornar e desejou um dia ocupar lugares da qual um dia você vai ocupar. Mas para isso você tem que estar no controle. O que você achou da análise musical de hoje? Deixe aqui nos comentários, inclusive sugestões de músicas que você gostaria de ver aqui na série. E também não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com quem goste desse tipo de conteúdo e te espero no próximo vídeo. Um beijo da Bia e até a próxima!